Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus, paz do Senhor, queridos, amém? Abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 9, glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por esse culto tão abençoado, meu Deus. Esta quinta-feira, meu Deus, uma noite chuvosa, uma noite, meu Deus, onde tudo colaborou, meu Pai, para as pessoas, muitas pessoas não virem na igreja, meu Deus, mas eu sei, meu Pai, que neste momento estão aqui as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que este culto está sendo transmitido ao vivo pela Rádio 106 FM, e esta palavra alcançará muitos corações, meu Pai, que dependem dela, meu Deus, e o Teu Espírito Santo fará o trabalho de vivificar esta palavra. Meu Pai, nesta condição eu Te peço, meu Deus, que seja aberta então a porta da palavra, e que ela seja ministrada, meu Deus, exatamente como Tu colocaste, Tu revelaste no meu coração para esta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te agradeço, Te dou honra, glória e louvor, meu Deus, amém, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, já faz um certo tempo que o Espírito Santo de Deus tem me levado a estudar sobre o ministério de Jesus Cristo especificamente. Jesus Cristo não foi só aquele que nos trouxe a salvação, aquele que nos trouxe a redenção dos nossos pecados, mas Jesus Cristo nos serve como um grande exemplo a ser seguido enquanto homem nessa terra. O ministério de Jesus Cristo, a liderança de Jesus Cristo, o poder da comunicação de Jesus Cristo e tantas obras que Jesus Cristo realizou, nos servem para nós analisarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, nas nossas relações. E eu tenho feito um estudo já há um certo tempo sobre o ministério de Jesus Cristo especificamente dentro da Bíblia, e não tem, meu irmão e minha irmã, como você falar do Senhor Jesus, não tem como você falar do ministério de Jesus sem mencionar os apóstolos, de Cristo. Eles fazem parte do ministério de Jesus Cristo. A palavra nos ensina que Jesus sempre esteve cercado por uma grande multidão, havia sempre uma grande multidão perto do Senhor Jesus, haviam sempre muitas pessoas sendo curadas, sendo restauradas, sendo restituídas pelo poder de Jesus Cristo, mas a palavra nos ensina, meu irmão e minha irmã, que quem sustentou o ministério do Senhor Jesus Cristo nunca foi a multidão. Quem sustentou o ministério de Jesus Cristo, meu irmão, foram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, e foi uma condição que o Senhor Jesus Cristo tinha, que eu e você temos que ter se nós quisermos ter relacionamento com Deus, que era a oração. A oração é o único meio de comunicação que você tem entre Deus e o homem, e o Senhor Jesus Cristo sabia disso. Se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que sempre, meu irmão, sempre, em todos os momentos, sempre depois de curar, sempre depois de restaurar, sempre depois de pregar, o Senhor Jesus, ele saía e se separava e orava. Então, meu irmão e minha irmã, se você quiser ter relacionamento com Deus, você precisa ter os seus momentos de oração. Quem não ora não tem vida com Deus. É muito importante você saber disso, que você precisa orar. Um momento incondicional de oração a Deus, o teu relacionamento com Deus. E além disso, Jesus Cristo tinha aqueles 12 guerreiros fiéis que estavam ao lado dele durante toda a obra do Senhor Jesus Cristo. Você vê que eles acompanharam Jesus.
E meu irmão e minha irmã, não pense que Jesus Cristo, junto com seus discípulos, não enfrentaram, ou ele não enfrentou junto com eles, tribulações. Não pensem que eles não passaram por dificuldades, eles passaram por inúmeras dificuldades. A palavra nos ensina, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. A palavra nos ensina, e nós aprendemos, olhando o ministério do Senhor Jesus, que no máximo que ele tinha de privilégio naquela época, era um barquinho para atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro, para continuar a ministração, os ensinamentos dele. Ele viveu os ensinamentos dele, o ministério dele, numa época muito escassa de tecnologia, aliás, não tinha nenhuma, e num deserto, meu irmão, o máximo que o Senhor Jesus Cristo conseguiu de benefício foi um jumentinho no final do seu ministério, e no outro dia já estavam chamando ele de ladrão. O jumentinho na época era um meio de transporte, como se fosse um carro hoje. Quando ele conseguiu isso, ele entrou na entrada triunfal de Jerusalém, no outro dia já estavam chamando Jesus de ladrão, já estavam dizendo crucifica. Ou seja, o ministério do Senhor Jesus foi um ministério muito difícil de acontecer, meu irmão, e é por isso que o Senhor Jesus é um grande líder e nos ensina tanto. Mas a Bíblia nos ensina que eles tinham um ideal, e é por isso que eles venceram e realizaram esta grande obra, esta obra extraordinária do Senhor Jesus Cristo, porque estavam todos focados num mesmo ideal, todos eles tinham uma mesma intenção e uma mesma direção. Nós aprendemos com isso, meu irmão, e com o Senhor Jesus, que nós não fazemos nada sozinho. Neste ensinamento com o Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Mas também nós aprendemos, meu irmão e minha irmã, que com Deus na direção, nós não precisamos de muita gente. Nós não precisamos de muitos números para poder fazer aquela obra grandiosa que o Senhor tem para realizar na minha vida e na sua vida. O que você precisa, meu irmão e minha irmã, para alcançar a vitória é andar na direção de Deus. O que a palavra nos ensina é que nós precisamos andar na direção de Deus, e Deus nunca usa a maioria, muito pelo contrário. Ele sempre usou a minoria para deixar bem claro que ele era Deus. E aí semana passada eu falei aqui sobre o servo de Eliseu. O servo de Eliseu, quando acordou, Eliseu e o seu servo acordaram de manhã cedo. Quando saíram para a rua, viram a cidade cercada de carros e cavalos, um exército poderosíssimo para destruir os dois. E ali naquele momento o servo de Eliseu ficou apavorado, dizendo: Senhor, e agora o que nós vamos fazer? E Eliseu olhou para ele e disse: ei, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí o Eliseu orou, e o servo foi aberto os olhos espirituais daquele servo, e quando ele olhou para cima, meu irmão e minha irmã, ele viu nas colinas carros e cavalos de fogo, pronto para defender aqueles dois homens. E o Senhor feriu aquele exército inteiro com uma cegueira. Dois homens feriram um exército inteiro, meu irmão e minha irmã, e é o que diz a palavra do Senhor no Salmo 121, verso 1 e 2, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra te ensina que você nunca precisa, meu irmão e minha irmã, de maioria para vencer em Deus. E se você abrir a tua Bíblia, abre a tua Bíblia lá em Juízes, capítulo 7 de Juízes, a partir do versículo 1, você vai ver a luta de Gideão contra Midian. Gideão contra Midian, você vai ver a luta deles. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha que interessante como Deus age. Na madrugada, todos acharam? Capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar em Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Meu irmão, Gideão tinha naquele momento para a guerra 32.000 soldados. E aí o Senhor olha para Gideão e diz assim: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe com as suas próprias forças da vitória, não se orgulhem de mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E aí, meu irmão, 22.000
22 mil soldados que estavam tremendo de medo foram embora. Meu irmão, sabe o que essa palavra aqui quer dizer? Que para o Senhor realizar o sonho que Ele tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele vai exigir de você coragem e determinação. Deus não conta com frouxo, Deus exige daqueles que querem andar segundo os sonhos de Deus para a sua vida, coragem e determinação. A palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo 1:7, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não deu o espírito de covardia aos seus filhos, muito pelo contrário, deu o espírito de poder, amor e equilíbrio, poder para você realizar uma grande obra, meu irmão. Por isso que é importante a coragem e a determinação. E aí o texto aqui nos ensina que sobraram 10 mil soldados, e desses 10 mil soldados, meu irmão, o Senhor mandou eles ir beber água. Vai beber água, manda lá o povo lá beber água, que eu vou separar aqueles que vão lutar contra o exército de Midian. E ali, meu irmão, a palavra nos ensina que o Senhor separou 300 soldados e disse: mande todos os outros para casa, e com esses 300 entregarei os midianitas nas suas mãos. Meu irmão, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar esta passagem aqui? Se você continuar o estudo, você vai ver que o exército dos midianitas eram tão numerosos quanto uma nuvem de gafanhotos. Não se podia contar, meu irmão, assim como a areia do mar era considerado o número de camelos que aqueles exércitos tinham. Camelo naquela época, meu irmão, era sinônimo de poder militar. Camelo naquela época era considerado a tanque de guerra hoje. E o Senhor aqui nos ensina que com 300, meu irmão, de 32 mil, eles ficaram com 300. Sabe o que nós aprendemos? Que não importa, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas estão à sua volta. Se essas pessoas que estão à sua volta estão ali porque o Senhor colocou, meu irmão e minha irmã, a fidelidade delas, o compromisso delas, a permanência, todos focados no mesmo ideal, meu irmão, é o que farão a diferença. Não importa quantas pessoas, meu irmão, você tenha que enfrentar, não importa quantos problemas você tenha que enfrentar, não importa as adversidades que vêm contra a tua vida, o que importa é você estar sim na direção de Deus, cercado de pessoas que são tementes e fiéis a Deus. A palavra lá em Provérbios diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais chegado do que um irmão. Olha como é importante isso, meu irmão. Fala da fidelidade, fala de cumplicidade, fala de fraternidade. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que estão completamente solitárias, depressivas, cercadas de uma multidão. Ou seja, você andar cercado de muita gente, meu irmão, andar cercado de uma grande multidão, não é sinônimo de você estar feliz, não é sinônimo de você ter segurança, não é sinônimo. Meu irmão e minha irmã, a sua comunhão com Deus é que tira a tua solidão. Deus tem as pessoas certas para colocar na tua vida. Deus tem exatamente as pessoas certas para colocar na tua vida, e Ele colocará na tua vida essas pessoas. Se você se manter fiel a Deus, Ele colocará essas pessoas na tua volta, e ainda que sejam poucas, meu irmão, você fará uma grande diferença. É isso que ensina a palavra do Senhor. E aqui o texto diz, olha só o que o texto diz no versículo 22, quando as 300 trombetas soaram, todos numa mesma voz, todos no mesmo espírito, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, e as suas próprias espadas. Meu irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, ainda que pequeno, ainda que desprezado, ainda que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, se sentindo sozinho, o Senhor provoca no inimigo da minha alma e da sua alma, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, o Senhor provoca no teu inimigo, meu irmão e minha irmã, uma autodestruição. O teu inimigo se autodestruirá segundo a palavra do Senhor. Você não tem que lutar, você só tem que permanecer na vontade do Senhor e tomar a posição mediante aquilo que o Senhor colocou no teu coração. A Bíblia aqui nos ensina que se você tomar esse tipo de decisão, meu irmão e minha irmã, o Senhor é com você e os seus próprios inimigos se autodestruirão. Olha o que diz Provérbios 11:5, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Não é você que luta, meu irmão, não é você que entra na causa, é o Senhor que te defende.
Basta que você fique, meu irmão e minha irmã, consciente, sempre consciente de que você tem que estar na direção de Deus, e Deus colocará na tua vida as pessoas exatas para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Jesus Cristo, meu querido, deu uma importância tão grande. Jesus Cristo deu uma importância tão grande aos verdadeiros amigos, e a lealdade, a amizade, que Ele comparou os seus discípulos às pessoas da sua própria família. Olha a importância que tem, meu irmão e minha irmã, a amizade e a lealdade à amizade. Olha a importância, porque esse texto aqui nós vamos aprender a valorizar a amizade. Olha a importância que o Senhor Jesus Cristo deu às questões dos relacionamentos de amizade. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 12 de Mateus, olha o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 12 de Mateus, no versículo 46, Jesus vai dizer assim: falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e esta é minha irmã e minha mãe. Meu irmão e minha irmã, o projeto que Deus tem para a tua vida é tão importante, que Ele vai colocar pessoas à sua volta, que você vai tratá-los e vai tê-los na condição como se fosse da própria família. Você terá esse sentimento com aquelas pessoas que Deus colocar à sua volta, e vai tratar essas pessoas como se fossem aqueles da tua própria família. E é justamente isso, meu querido, que está chamando a minha atenção quando eu estou fazendo o estudo sobre os discípulos, sobre os apóstolos do Senhor Jesus. Quem eram eles? Como eles eram? O que eles atraíram em Jesus? Por que Jesus Cristo escolheu esses discípulos? O que levou Jesus a escolher essas pessoas? A Bíblia nos ensina que, lá em 1 João 2,6, que aqueles que afirmam estar em Cristo, que andem como Cristo andou. Se a Bíblia diz isso, meu irmão e minha irmã, estes discípulos então servem como modelos de virtude, de caráter, de personalidade, de pessoas que nós temos que saber ser e escolher para andar à nossa volta. Jesus nos deixou esse exemplo baseado nos discípulos que Ele andava, nas pessoas que Ele confiava e que faziam parte do círculo de amizade dele. E aí, isso serve também para a questão da amizade, a questão profissional, a questão até afetiva, meu irmão, até para os seus relacionamentos afetivos. Você precisa procurar pessoas assim. E eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre Tomé. Eu já preguei sobre Tomé aqui. As pessoas falam muito sobre Tomé, que Tomé duvidava, que Tomé era um crédulo, e Tomé na verdade mostrou umas características que fez com que Jesus Cristo escolhesse ele, muito diferente do que muita gente pensa que ele era. Tomé era uma pessoa extremamente ousada e grata. Tomé mostrou uma virtude de ousadia e gratidão lá naquele episódio de Lázaro, quando Lázaro morreu, que Jesus Cristo decidiu voltar para lá. Todos os discípulos resolveram, quando Jesus Cristo disse que ia voltar para lá, os discípulos olharam para ele e disseram: tu vai voltar para lá? Há pouco tentaram te apedrejar. E aí Tomé, num momento de ousadia, meu irmão, se levantou e disse: se ele vai, nós vamos para lá para morrer com ele. Olha a ousadia de Tomé, olha a gratidão dele, sendo grato a Jesus Cristo por aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele, por aquilo que o Senhor Jesus fez quando alcançou Tomé, com ousadia e gratidão. As pessoas, meu irmão e minha irmã, que você confia, tem sido assim com você? Aquelas pessoas que estão à sua volta, elas têm tido ousadia para estar com você diante daquilo que o Senhor colocou no teu coração? Elas são gratas a você por aquilo que você fez à vida das pessoas? As pessoas que fazem parte do teu ciclo de amizade são pessoas que agem dessa forma? Você mesmo tem agido desta forma com as pessoas? Tem sido ousado para defender quando você vê que alguém está sendo caluniado, quando você vê que alguém está sendo perseguido, quando você conhece aquela pessoa, você sabe como é que é a vida daquela pessoa, você se levanta para defender essa pessoa, ou fica em cima do muro? Ou não toma postura nenhuma? Você não tem momentos nenhum de gratidão com relação à vida desta pessoa? Tomé aqui mostra que ele era muito ousado e que ele era grato pelo que Jesus realizou na vida dele. E Tomé estava com Jesus para o que desse e viesse.
E assim são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos estão juntos para o que der e vier. Se você conhece as pessoas com quem você anda, meu irmão, e as pessoas que estão andando com você, se elas te conhecem, elas têm esse tipo de relacionamento com você, aquele projeto que te motiva, aquele sonho que tanto você quer realizar, o teu propósito de vida, quem está com você, tem ousadia e gratidão para ir junto com você realizar essa grande obra, porque percalços virão, problemas virão, situações adversas virão, como aconteceu com Tomé, como aconteceu com os discípulos e com o próprio Jesus Cristo. Se você, meu irmão, valorizar esta questão de gratidão, de honrar as pessoas, o Senhor vai te honrar. Lá em Romanos 13:7, Paulo diz assim, dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Se as pessoas que estão à sua volta, meu irmão, merecem honra, é mandamento do Senhor que nós honremos as pessoas. Deus espera que nós tenhamos este tipo de comportamento com as pessoas, e o que nós vimos hoje é um mundo totalmente contrário. Nós vimos lá fora uma relação de ingratidão total. Hoje a ingratidão é quase como se fosse uma coisa natural muitas vezes. Com Jesus não foi diferente. Olha a entrada triunfal e olha a crucificação. Mas, meu irmão, hoje é muito pior. Hoje é muito pior. Hoje nós vimos pessoas que viveram muitas vezes uma vida de promiscuidade, uma vida de erro, e de repente começam a determinar sobre a vida de pessoas que têm uma vida com Deus há muito tempo, que têm uma história de Deus, de vida com Deus há muito tempo, e de repente essas pessoas hoje começam a determinar sobre a vida dessas pessoas com total ingratidão a história dessas pessoas. E aí eu queria que você prestasse atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã: Deus não é um Deus de momento, Deus é um Deus de história. Deus é um Deus de história. Se Deus fosse um Deus de momento, meu querido e minha querida, no primeiro erro seu, no primeiro pecado seu, você seria ceifado. E aí eu não preciso falar de outras pessoas, eu posso falar de mim mesmo. Deus tem me usado com palavras, Deus tem me honrado com palavras, Deus tem tido misericórdia da minha vida. Só não vê quem não quer, só não vê quem realmente não quer ver. Deus tem feito uma grande obra na minha vida, isso é nítido. Nós temos acompanhado muitos testemunhos através das palavras, temos acompanhado o que o Senhor tem feito. Aqui atrás ainda está lá o irmão Rogério, que eu esqueci de falar do testemunho dele. Domingo, meu irmão e minha irmã, nós oramos por ele, ele foi curado, ele tinha uma cirurgia para fazer na coluna e foi completamente curado. Ele está com todos os exames ali atrás. Você vai ali e pega, meu irmão, os exames, ou seja, isso é reflexo daquilo que Deus tem feito. Só que, meu irmão e minha irmã, eu sou completamente consciente da misericórdia de Deus. Ai de mim, se eu começar, meu irmão e minha irmã, colocar dentro do meu coração a arrogância, a prepotência, se eu colocar dentro do meu coração, meu irmão e minha irmã, a autossuficiência, e começar, meu querido e minha querida, a determinar dentro da igreja sobre a vida daqueles, meu irmão e minha irmã, que enquanto eu estava lá fora pecando, enquanto eu estava lá fora errando, estavam pagando um alto preço de jejum e de oração por vidas aqui dentro. Enquanto eu estava lá fora, meu irmão, no pecado, tem gente que está aqui há 20 anos, 15, 30 anos dentro desse ministério, pagando um alto preço, com testemunhos, com vidas restauradas, com vidas transformadas. Quem sou eu para determinar agora e ser ingrato com essas pessoas? Eu não posso fazer isso, meu irmão e minha irmã, porque Deus é um Deus de história. Deus respeita a história das pessoas, Deus respeita a tua história. Você está construindo, eu comecei a construir a minha história agora, meu irmão e minha irmã, e se eu quiser ser honrado, quando eu chegar a 20 anos de ministério, eu preciso aprender a honrar as pessoas que estão há muito tempo na caminhada. É assim que funciona a palavra do Senhor: dai honra a quem tem honra. E aqui Tomé nos ensina isso. Foi ousado, foi grato a Deus, foi grato ao Senhor Jesus por aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Se você, meu irmão, possuir essas virtudes, você fará grandes projetos. E outra, você fará parte daqueles grupos, daquelas pessoas que se destacam. Se você aprender a ser ousado e grato à história das pessoas, honrar a vida das pessoas. E aí, passando de Tomé, eu fui estudar sobre a pessoa que eu quero falar hoje, que é Mateus. Mateus é um outro exemplo muito importante de um homem de Deus. Quais são as virtudes que Jesus Cristo olhou em Mateus, que fez com que ele escolhesse Mateus para realizar a obra, para chamar Mateus como discípulo? A palavra nos ensina, lá em Mateus capítulo 9, você pode voltar lá, que Mateus era um coletor de impostos. Um coletor de impostos tinha uma reputação muito ruim,
tinham uma vida totalmente desregrada, porque eles trabalhavam para os romanos naquela época. Eles eram considerados muitas vezes, conhecidos muitas vezes como corruptos, porque eles cobravam imposto do seu próprio povo, muitas vezes cobravam além daquilo que era permitido, para ficar com lucro. Então, ou seja, eram pessoas completamente desonradas. Mas o Senhor Jesus Cristo passou e chamou Mateus. Ele passou e trouxe Mateus no versículo 9. Ele disse assim, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Meu irmão, como era a sua reputação antes de você se converter? Qual era a reputação que você tinha lá fora? Como é que era a sua vida? Fazendo uma análise, meu irmão, nua e crua da sua própria vida, como é que as pessoas te viam quando você estava lá fora? Quando você vivia no mundo de pecado, antes do Senhor te salvar, antes do Senhor te resgatar? Como é, meu irmão, que você se comportava com seus amigos, com seus familiares? Aqui, meu irmão, o texto diz que a partir desse momento que o Senhor chamou Mateus, ele estava sendo recrutado por um novo trabalho. Ele ia passar de coletor de imposto para coletor de almas. Ele ia começar a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meu irmão e minha irmã, ele estava deixando para trás uma vida errada, sem temor de Deus, para viver uma nova história. Conosco, meu querido, quando o amor do Senhor nos alcançou, não foi diferente. O Senhor veio, te tirou da vida que você levava, te tirou do mundo que você vivia, transformou a tua história, você deixou para trás a vida que você levava, você mudou o teu comportamento com relação ao mundo, a sua imagem, tudo isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor vem e muda, porque a palavra do Senhor começa a habitar dentro de você, e quem vive a palavra do Senhor não tem má reputação. Quem de fato cumpre aquilo que está na palavra do Senhor não tem uma vida de má reputação, porque a vida é transformada através dos frutos que você dá. Mas aí, meu irmão, aqui você passa por tudo isso, Deus te dá um monte de bênçãos, muda a sua vida, mas e os seus amigos do mundo? E aquelas pessoas que você conhece que precisam ser alcançadas por Jesus, aquelas pessoas que você conhece que vivem exatamente a mesma vida que você vivia outrora, como é que você tem o teu relacionamento com essas pessoas? Aqui com Mateus, meu querido, nós vamos aprender uma virtude fantástica que Mateus teve, que Mateus realizou, e que nós também precisamos fazer, meu irmão, se nós quisermos ser abençoados por Deus: compartilhar as bênçãos recebidas. Mateus tinha essa virtude de saber compartilhar as bênçãos que ele recebeu do Senhor Jesus. Mateus não foi egoísta, e o egoísmo, meu irmão e minha irmã, é um sentimento que isola o homem. O egoísmo é um sentimento que te deixa isolado de todo mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor no Provérbios 18:1: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Meu irmão, você vai ver que quando o Senhor Jesus Cristo chamou Mateus, ele chamou só Mateus. No versículo 9 ele diz: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: siga-me. Olha só, oba, Jesus Cristo me viu, Jesus Cristo me olhou, Jesus Cristo me chamou, Jesus me disse: siga-me. Fui abençoado, aquela vida toda que eu vivia errada ficou para trás, eu estou vivendo uma nova vida, e é exatamente isso, amém? Isso é correto, meu irmão. Mas, meu irmão e minha irmã, deixar a vida para trás significa mudança de comportamento sua, mas aquelas pessoas que você conhece que estão da mesma maneira, na situação em que você vivia. Jesus te chamou por quê? Porque você merece? Jesus te chamou porque você é digno e aquela pessoa não é digna? Muito pelo contrário, meu querido. Mateus aqui não esqueceu dos perdidos, não esqueceu das pessoas que viviam exatamente na mesma condição que ele vivia. Se você ver no versículo 10, a palavra diz que Mateus organizou um grande banquete para publicanos e para pecadores. Mateus organizou um banquete para salvar e resgatar, contar para as pessoas quem era o Jesus Cristo que libertou a vida dele. A Bíblia diz no versículo 10 assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Lá em Lucas 5:29 deixa claro quem foi que preparou o banquete. Meu querido e minha querida, Mateus se preocupou em apresentar a Jesus, apresentar às pessoas aquele Jesus que mudou a vida dele. Esta é a determinação que nós temos que ter dentro dos nossos corações para falar do Senhor Jesus que mudou as nossas vidas. Como é que você faz isso, meu irmão? Como é que você age dessa maneira? O que você tem proporcionado à vida das pessoas como uma oportunidade às pessoas para falar de Jesus?
Você pode fazer isso? Como é que você pode fazer isso? Ligando, mandando um e-mail, indo na casa, indo no trabalho das pessoas que você conhece, que precisam mudar de vida. Isso é o que o Senhor nos ensina. E como é que você vai saber a hora de agir, meu irmão? Quando você não vê uma pessoa há muito tempo, qual é a primeira pergunta que a pessoa te faz? E aí, como é que você está? Não é isso? E aí, como é que você está? Eu estou muito bem, eu mudei de vida, o Senhor me alcançou, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor tem restabelecido a minha vida, o Senhor tem restaurado a minha vida. Meu irmão e minha irmã, é óbvio que todos nós passamos por problemas, mas quantos aqui já foram alcançados por Deus? Quantos aqui têm uma história de mudança de vida no Senhor? Você precisa abrir a tua boca, meu irmão e minha irmã, e começar a falar para as pessoas, preparar formas de você evangelizar. Mateus era um grande evangelizador, ele mal foi alcançado, meu irmão e minha irmã, e já preparou um banquete para aqueles que ninguém olhava, para aqueles que estavam perdidos, para poder saber, aquelas pessoas saberem quem era Jesus Cristo, quem era o Jesus Cristo que tinha mudado a vida dele. Aqui fala da importância do testemunho. Fica evidenciado na vida de Mateus a importância do testemunho, de você edificar a vida das pessoas através da tua mudança de vida. Mateus nos ensina isso, meu querido. Jesus não chamou Mateus porque ele era rico, não chamou Mateus porque Mateus era influente. Mateus era tudo isso. Mateus era um cara culto, ele era um coletor de impostos, ele tinha influência, tinha dinheiro, mas Jesus não chamou Mateus por causa de tudo isso, meu irmão. Jesus chamou Mateus porque Mateus compartilhava. Jesus chamou Mateus porque ele compartilhava as bênçãos que ele recebia do Senhor. E a palavra do Senhor, meu querido e minha querida, nos ensina lá em Atos 4:33, que quando nós anunciamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, desce sobre as nossas vidas uma grandiosa graça. Uma grandiosa graça que significa favor não merecido. Graça significa favor não merecido, meu irmão. As bênçãos que você quer, as bênçãos que você busca, as bênçãos que você precisa, aquilo que você tem buscado do Senhor, meu irmão e minha irmã, vem de uma maneira grandiosa quando você anuncia o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você começa a edificar a vida das pessoas através daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito na tua vida. E aí eu te pergunto, o que o Senhor já fez na tua vida? O que o Senhor já realizou na tua vida? Você está verdadeiramente compartilhando? Você tem feito isso? Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já começou a colocar no teu coração aquelas pessoas que você conhece que precisam ouvir uma palavra. Enquanto eu vou falando, você vai se lembrando, e você tem de fato feito isso, você tem buscado falar do amor de Jesus para essas pessoas, meu irmão. Deus te deu uma palavra, Deus te dá uma palavra, você tem usado, Deus tem dividido coisas com você, você tem compartilhado. Você tem feito isso, meu irmão e minha irmã? Mas eu vivo uma luta, eu vivo um momento de enfrentamento, eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando adversidades. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, porque você está enfrentando adversidades, porque isso significa que você está vivo, e isso significa que em Deus, meu irmão, você é mais do que vencedor. Cada luta, cada adversidade para o povo de Deus significa vitória. É isso que determina a palavra do Senhor, e você sabe disso. Você está enfrentando dificuldade, meu irmão e minha irmã, mas isso só significa que você virá um tempo sobre a tua vida de vitória. O que você precisa fazer, meu irmão e minha irmã, é compartilhar as bênçãos que Deus tem realizado na tua vida. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que serve a Deus só pelas bênçãos que Deus pode dar. A gente sabe que tem gente que só vem na igreja porque Deus tem alguma bênção, e a Bíblia nos ensina que Ele derramará tantas bênçãos sobre aqueles que são fiéis, que nós não teremos nem onde guardar. Mas, meu irmão e minha irmã, ainda que nós não tivéssemos direito a nenhuma bênção, só o simples fato do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e o direito que você tem à salvação, meu irmão e minha irmã, a redenção pela vida que você levava antes, já é motivo mais do que suficiente para você apresentar o Senhor Jesus às pessoas que você conhece que precisam dele. É isso que nos ensina a palavra. E Mateus aqui foi um homem que testemunhou diante dos amigos. Mateus foi um homem que testemunhou diante das amizades dele, diante das pessoas que ele conhecia, que viviam uma vida completamente errada. E tem muita gente, meu irmão, dentro da igreja que só testemunha para crente. Tem muita gente dentro da igreja, meu irmão, que só testemunha de Deus para os próprios crentes. São agentes secretos muitas vezes de Deus. Deus teve misericórdia da vida dele, Deus mudou a vida dele, conhece um monte de pessoas que vivem na mesma condição em que ele vivia,
mas não falam, ficam esperando que alguém fale, ficam esperando que alguém passe e fale. Meu irmão, a pessoa que tem que falar do amor de Deus é você. A pessoa que tem que falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é você. Você tem a palavra, você tem um testemunho com a tua própria vida. Olha a importância que tem, meu irmão. A palavra do Senhor Jesus Cristo deixou muito expressamente determinado qual era a vontade dele. O Senhor Jesus, quando saiu, quando morreu, ressuscitou, passou aqueles 40 dias com os apóstolos, realizou grandes coisas. Quando ele ascendeu aos céus, meu irmão, lá em Atos 1, versículo 8, ele deixou expressamente determinado qual era a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meu irmão, esse texto aqui está dizendo que você é testemunha do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão e minha irmã, é responsável por ganhar almas. Ganhar almas, meu irmão. Você é filho, você é ovelha. Quantos aqui são ovelhas do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui são ovelhas do Senhor, do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo? Olha o que diz a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso foi o Senhor Jesus Cristo que falou. Meu irmão e minha irmã, se você é ovelha, você tem que entender que quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Se você é uma ovelha do bom pastor e testemunha do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quer receber sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida, você tem que entender esse princípio de que você é uma ovelha, e que ovelha que gera ovelha, que você tem que testemunhar, que você tem fertilidade como, meu irmão? Você tem uma palavra revelada, você tem uma palavra que liberta. Aqueles que vivem em Deus têm sempre uma palavra. O Espírito Santo de Deus traz a palavra necessária para você abrir e declarar sobre a vida daqueles que precisam. Só que você tem que fazer isso, você tem que ir e tomar essa decisão. E aí olha o que diz o texto, no versículo 12, do capítulo 9 de Mateus: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Meu querido, eu quero te perguntar uma coisa: você tem se sacrificado para estar com Deus? Você tem se sacrificado para vir à igreja? Muitas pessoas estão se sacrificando para estar em Deus, estão se sacrificando para vir à igreja. Muitas vezes dizem: olha, eu vim na igreja hoje só no sacrifício mesmo, eu vim arrastado, eu vim arrastada. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa diante da palavra do Senhor: se você, meu querido e minha querida, está servindo a Deus, se sacrificando, você está completamente enganado. Você está completamente enganado com o Evangelho quando você está servindo a Deus, meu irmão e minha irmã, se sacrificando. O sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário, e não existe nada, meu irmão e minha irmã, que você faça e possa fazer que se compare ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Meu irmão, a Bíblia aqui nos ensina que muita gente tem se martirizado, muita gente tem sofrido para vir à igreja, muitas pessoas estão se sacrificando para vir à igreja, e o que o Senhor deseja de mim e de você não é sacrifício, é misericórdia. O que Deus depende, meu irmão, o que Deus precisa de você não é sacrifício. Não acha que você está agradando a Deus se esforçando para vir na igreja. Acha, meu irmão, tenha certeza de que você agrada a Deus quando você age com misericórdia. Misericórdia com quem? Com aqueles que estão perdidos. Você sabe qual é o fim daqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, daqueles que não reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É sua função agir com misericórdia e abrir a mente e abrir os olhos daquelas pessoas que estão cegas. É função daqueles que estão servindo a Deus, meu irmão e minha irmã, ter misericórdia com quem está doente, com quem está sofrendo, com quem está isolado, com quem está à margem da sociedade. Ter misericórdia, como o trabalho que nós vamos realizar no domingo de manhã. Isso é misericórdia, meu irmão e minha irmã. Deus não espera de você, meu querido e minha querida, sacrifício. Você conhece muitas pessoas que você tem que agir com misericórdia. Mateus tinha muitos amigos assim. Mateus tinha, olha o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel porém respondeu: acaso não tem o Senhor tanto prazer em holocaustos
e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra, obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor do que gordura de carneiros. Aqui Samuel estava falando por causa de Saul, que não reconheceu, não deu valor à unção que ele recebeu para governar Israel, e começou a desobedecer à vontade do Senhor, e foi sacrificar, e o Senhor tirou a unção de Saul, tirou a unção sobre a vida de Saul, e passou sobre a vida de Davi, porque Saul, meu irmão, esqueceu de obedecer para começar a sacrificar. A palavra nos ensina que nós temos que obedecer. É óbvio que você tem problemas, é óbvio que você enfrenta dificuldades, mas quando você age com misericórdia, meu irmão, você vence todas as barreiras. Quando você age no mandamento do Senhor Jesus Cristo de amar ao próximo como a si mesmo, é isso, é você evangelizar, é você falar do amor de Cristo, falar para as pessoas que você conhece. Quantas pessoas aqui nós conhecemos que precisam ouvir de Jesus, meu irmão e minha irmã? Muitas pessoas nós conhecemos que precisam ouvir falar do Senhor. Provérbios 21:3 diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Qual foi a ordem do Senhor Jesus Cristo, meu querido e minha querida? Qual foi o mandamento do Senhor Jesus para todos nós? Marcos 12, versículo 30 diz assim: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Aí agora eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã: existe uma maneira mais óbvia, mais clara de você obedecer essas duas determinações aqui do Senhor, obedecer a ordem do Senhor nesses dois mandamentos, se não é evangelização? Existe uma forma de você obedecer melhor a Deus do que isso? Meu irmão, quando você evangeliza, você está adorando a Deus com toda a sua força, está amando a Deus com todo o seu entendimento, está declarando a Deus que Ele é todo poderoso, e você está amando ao próximo, meu irmão e minha irmã, porque você está ensinando o caminho da salvação. Olha a importância da evangelização, a importância que tem, meu irmão e minha irmã, em nós evangelizarmos. Não existe, meu querido e minha querida, uma maneira mais nobre de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, senão falando para as pessoas quem Ele é. Não existe, meu irmão e minha irmã, uma maneira mais nobre de demonstrar o amor ao próximo do que apresentar a salvação por meio de Cristo. É isso que o Senhor nos ensina, testemunhar com a sua vida do poder de Deus, meu querido e minha querida. Hoje é um dia que nós não precisamos fazer um apelo. Hoje é um dia que nós não precisamos, até porque nós já fizemos, e para você ver como o Espírito Santo de Deus leva o culto de uma maneira tão especial. O Marlon, enquanto estava orando, enquanto estava cantando aqui, o louvor estava anunciando, ele levantou um clamor e as pessoas vieram à frente, buscar aquilo que elas precisavam. Mas, meu irmão, a mensagem de hoje, enquanto eu estava em casa me preparando, o Espírito Santo de Deus me levou, meu querido e minha querida, a agir de uma maneira diferente hoje. Hoje não é uma questão de fazer um apelo para você ter mais amor, para você ter mais compaixão, para você ter mais fidelidade à palavra do Senhor, porque tudo isso, meu querido e minha querida, é uma questão de atitude, é uma questão de você determinar, meu querido e minha querida, de realizar a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, como eu já falei, já deve estar nesse momento, falando para você quem é a pessoa que você precisa alcançar, ou quem são as pessoas que você precisa preparar, meu irmão e minha irmã, uma oportunidade, um banquete, uma oportunidade dessas pessoas ouvirem da palavra do Senhor, ouvirem do testemunho seu, da sua vida, com relação ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, meu querido e minha querida, nesta noite eu quero desafiar você, eu quero te desafiar a fazer exatamente como Mateus fez, ganhar almas. A palavra do Senhor nos ensina que a fé sem obras ela é morta. Meu querido e minha querida, o meu compromisso que eu tenho aqui em cima desse altar é com a palavra. A palavra do Senhor nos ensina que a fé sem obras ela é morta, e que se você, meu irmão e minha irmã, não fizer a determinação do Senhor, dada por Deus para mim e para a sua vida, o Senhor Jesus Cristo nos deixou muito claro: ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Nós temos direitos às bênçãos, nós temos legalidade e legitimidade para receber do Senhor todas as bênçãos que Ele tem preparado para mim e para você, mas a palavra nos ensina que elas virão quando nós abrirmos a boca e começarmos a evangelizar e a contar às pessoas quem é o Senhor Jesus Cristo, qual foi o seu sacrifício e o que Ele pode ser na vida daquelas pessoas que dependem sim da vida, de terem a vida transformada. Hoje eu gostaria, meu irmão e minha irmã, que você entendesse isso. Graça é favor não merecido, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus, hoje vamos tomar uma atitude, tomar uma posição de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas, de contar para as pessoas. Amanhã, saindo daqui, ligue para alguém, fale com alguém, prepare uma forma, meu querido e minha querida, de você falar. Você só tem o trabalho de falar, meu irmão e minha irmã. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra quando você abre a tua boca. É o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o teu testemunho é tão importante que você, como eu falei aqui na quinta-feira passada, no domingo de manhã, eu acho, a tua vida vai alcançar pessoas que você nem imagina. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, o testemunho do cego Bartimeu alcançou Zaqueu, alcançou o homem que estava só curioso para saber quem era o Senhor Jesus Cristo. E aí, por causa da curiosidade do testemunho, de ouvir que Jesus tinha salvado, tinha curado Bartimeu, e Bartimeu vinha louvando, ele conheceu o Senhor Jesus e só queria ouvir, ver passar, ele só queria saber quem era o Senhor Jesus. E a palavra nos ensina que quando Jesus passou, chamou Zaqueu pelo nome. Meu irmão e minha irmã, quando você dá o testemunho da tua vida para a vida das pessoas, falando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez à tua vida, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra e vai chamar aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você sabe que precisa ser restaurada, aquela pessoa que você sabe que precisa ser alcançada. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai chamar aquela pessoa pelo nome. É isso que acontece, meu querido e minha querida. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Anne, canta um louvor abençoado para nós. Enquanto a Anne toca essa canção, meu irmão, começa a meditar e pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria para você de fato exercer aquilo que o Senhor espera de você: gerar almas, gerar vidas, alcançar vidas, para que elas sejam verdadeiramente libertas, salvas, restituídas pelo poder de Deus, meu irmão e minha irmã. O egoísmo isola as pessoas. Muitas vezes nós somos egoístas sem nem mesmo perceber, sem nem mesmo darmos conta, prestar atenção que nós estamos agindo assim. Mas quando nós começamos a declarar do amor de Deus, falar de quem é o Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, a graça do Senhor vem sobre a tua vida, a restituição vem sobre a tua vida, os problemas que você tem para resolver serão resolvidos, porque o Senhor cuida daqueles que cuidam da obra do Senhor. A Bíblia nos ensina a cuidar da obra de Deus, e o Senhor cuida dos seus filhos. Tem muita gente pedindo só para que Deus cuide da sua vida, mas sequer busca cuidar ou tem cuidado com a obra do Senhor, meu irmão. Que essa noite seja uma noite de reflexão para a gente mudar essa condição e começar a verdadeiramente fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu
eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. O Senhor Jesus Cristo disse na palavra dele pra te chamar de Pai. que aqueles que me confessarem diante do meu Pai que está no céu, eu os confessarei. Aquele que me confessar diante dos homens, o Senhor Jesus Cristo disse, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi tão forte, o ministério do Senhor Jesus foi tão forte, meu irmão e minha irmã, que diante daquela situação em que ele vivia, diante do contexto daquela sociedade, meu irmão, até hoje, ele tem transformado vidas, tem realizado uma grande obra. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não é um livro de historinhas. Dentro da palavra do Senhor tem muitas profecias que já se realizaram, tem muitas profecias que estão se realizando neste momento. E se eu creio, e se eu vejo com os meus próprios olhos que tanta coisa que a Bíblia disse que ia acontecer, aconteceu. Tanta coisa que a Bíblia disse que iria acontecer, está acontecendo. Por que eu vou ser doido de duvidar daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer ainda? A Bíblia deixa muito clara que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para pegar aqueles e levar aos céus aqueles que verdadeiramente reconheceram o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aqueles que confessaram com sua própria boca, eu reconheço, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e eu mudo de vida. A partir de hoje eu vou obedecer a palavra do Senhor Jesus. A palavra nos ensina que vem o Espírito Santo de Deus e passa sobre os seus pecados, apaga todo o teu pecado, e a partir desse momento, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, e você não tem mais nenhuma condenação, e é justificado pela tua fé. Isso é o que determina a palavra do Senhor, e por isso que é tão importante você, meu irmão e minha irmã, anunciar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e deixar com que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício, Deus. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor enorme com teus filhos, ao ponto de enviar o teu único filho para que morresse na cruz do Calvário, e me desse o direito hoje, meu Pai, de estar aqui professando a tua palavra, de os teus filhos estarem aqui ouvindo a tua palavra, meu Deus. E nesta noite, meu Pai, tu nos chamaste, Deus, a uma responsabilidade, Deus, de exercer a tua obra, assim como tu desejas que os teus filhos exerçam, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite eu oro para que os teus filhos, Deus, para que eu, meu Pai, para que nós recebamos do alto, meu Deus, poder, autoridade, ousadia, meu Deus, para ministrar a tua palavra, Pai, aquelas vidas, daquelas pessoas que de fato precisam ser mudadas, meu Deus. Meu Pai, tu não nos chamastes, meu Deus, para pregar para crentes, Pai. Tu não nos chamastes, meu Deus, para pregar para salvos, meu Deus. Tu nos chamastes para que nós saiamos, meu Pai, lá fora e restauremos, meu Deus, as vidas daquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo teu poder, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nesta noite, nós nos colocamos, meu Pai, à disposição, meu Deus, para fazer a tua obra, Pai, para anunciar o teu poder, para anunciar o teu sacrifício, e a partir daí, meu Deus, ver os frutos verdadeiros daquilo que tu realiza, meu Pai, nas nossas vidas, meu Deus. É através dos nossos testemunhos que vidas serão salvas, meu Pai, e através do nosso testemunho que nós receberemos aquilo que tu tens prometido para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra entre no coração dos teus filhos, que essa palavra, meu Deus, não seja perdida lá fora nas adversidades, nas tribulações. Meu Deus, nós freamos nesse momento, nós anulamos nesse momento toda a afronta do inimigo, tudo aquilo que se levantar, meu Pai,
para parar, para frear, para deixar com que essa semente morra, meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder que Tu nos dá de determinar no mundo espiritual, nós determinamos que essa palavra vai germinar, e que os Teus filhos, quando saírem daqui, meu Deus, estarão evangelizando, falando do Teu amor, esquecendo um pouco suas próprias vidas, para dedicar as suas vidas, meu Deus, ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tendo misericórdia com a vida daqueles que precisam ser alcançados. Tu espera de nós, meu Deus, misericórdia. É isso que Tu esperas dos Teus filhos, e que nesta noite, meu Pai, nós saímos daqui com um coração misericordioso, anunciando o poder da Tua palavra, o poder do Teu evangelho, o poder do Teu sacrifício, e mais do que isso, meu Deus, anunciando que Tu estás vivo, que Tu és real, que Tu muda a vida das pessoas, que Tu restitui. Nós temos testemunhos que comprovam o Teu poder, nós temos testemunhos de vida que comprovam o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai, e nós não podemos mais ficar calados, porque é chegada a última hora, é chegado o momento onde a palavra tem que ser pregada, é chegado o momento onde o Senhor Jesus Cristo está à porta e bate, é chegado o momento onde nós precisamos pronunciar, anunciar o evangelho a toda criatura, porque nós cremos, meu Pai, que Tu salvarás aqueles que nós conhecemos, Tu salvarás a nossa família, Tu salvarás os nossos amigos, mas, meu Deus, como Tu farás isso se nós não abrirmos a boca, meu Pai, se nós literalmente, meu Pai, sermos alcançados e esquecermos aquelas pessoas que ficaram para trás, meu Pai? Meu Deus, eu louvo pela Tua misericórdia, meu Deus, quando Tu me alcançasse, Pai, mas eu te peço, Deus, sabedoria, Deus, e ousadia, Pai, para anunciar às pessoas que ficaram para trás, preparar um banquete, preparar uma mesa, preparar uma oportunidade, meu Deus, de pronunciar e anunciar a Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, te dou honra, glória e louvor, meu Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos, Pai. Cuida de tudo aquilo que nós temos, que nós amamos, que nós precisamos, meu Pai, enquanto nós cuidamos de anunciar o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.